Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista. Olha, a reunião da Comissão de Transportes e Comunicações do Legislativo Paulista, um dos destaques foi o requerimento número 1 de 2021, que pede a realização de audiência pública em caráter de urgência em ambiente virtual para discussão sobre a extensão da linha 5 Lilás do metrô. Confira na reportagem de Tayana Conrad. A Comissão de Transportes e Comunicações se reuniu com a finalidade de deliberar pauta com 16 itens. O deputado Rafa Zimbaldi, do PL, presidiu os trabalhos. O deputado Enio Tato, do PT, agradeceu a aprovação do requerimento 1 de 2021 de sua autoria, que pede a realização de audiência pública em caráter de urgência em ambiente virtual para discussão sobre a extensão da linha 5 Lilás do metrô, Jardim Ângela, e da duplicação da estrada do Mboi-Mirim, na extremidade da região sul da capital paulista. Agradecer a todos os deputados pela aprovação do item 12, agradecer seu empenho, sua articulação, presidente Rafa Zimbaldi, que esse item aqui são duas obras importantíssimas na Zona Sul, a mobilidade para atender aquela população tão sofrida, que é a extensão do metrô Jardim Ângela. Só para você ter uma ideia, a linha Lilás 5, o início dela se deu no governo Mário Covas, e existe essa luta desde aquela época. E agora está prestes a recomeçar a ter o projeto executivo aprovado. E a estrada do Mboi-Mirim também é mesmo empenho, com muita luta para conseguir duplicar. Foi duplicada na época do prefeito Fernando Haddad, e agora a extensão e a duplicação, que vai favorecer muito aquela região. O deputado Maurici conhece muito bem essas duas obras, e a região vocês devem conhecer também. Então, agradecer. Eu acho que é importantíssimo quando há diálogo e que a gente chegue num acordo e a gente possa fazer com que a pauta, deslanche. Esse é o papel nosso aqui do parlamento. Durante a reunião, foi aprovada por unanimidade a moção 66 de 2020, de autoria do deputado Coronel Nishikawa, do PSL, que apela ao senhor governador do estado de São Paulo para que proceda a contato com as empresas concessionárias que administram as rodovias estaduais, para que, em caráter de exceção, isente de pagamento das taxas de pedágio os caminhões que transportam alimentos, artigos de primeira necessidade, artigos hospitalares e medicamentos durante o período que durar o surto da pandemia do Covid-19. Bom, e agora nós vamos falar sobre o aumento do preço do gás de cozinha. Olha, a Petrobras anunciou reajuste no preço do gás de cozinha e que foi de 5,9%. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Antônio Carlos Murad, que ele é advogado tributário. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Olha, é um aumento que a população não esperava. Por que isso acontece? Política econômica, política fiscal, gestão errada do governo federal, uma série de situações, e por conta disso, a população vem sofrendo de uma série de formas e situações, e o governo colocando paliativos para tentar desviar essa situação de aumentos terríveis, gigantescos, que vem já há 2 anos, quase 2 anos acontecendo isso. E o povo, a população, sofrendo muito. A mudança no valor, então, do gás, fica só para o botijão ou as pessoas que têm ali o gás encanado também vão receber esse aumento? O gás encanado também vai subir. Acredito que algo em torno de 4% em alguns pontos. 1% a menos do que o gás de bojão, o gás engarrafado. Agora, mesmo assim, eu acho que nós devemos protestar, porque se fala muito no que diz respeito a ajuste, no que tange a custo, mas veja, a Petrobras ela já tinha já nos seus
nos seus livros, na sua conta, nos seus cálculos, o preço do petróleo em 2019, que está igual a hoje. E, portanto, os seus custos estavam alinhados com aquele preço, né? Daquela commodity de petróleo. O barril de petróleo custava 70 e poucos dólares. Hoje está a 70 e poucos dólares depois de 2 anos. Ué, por que tantos aumentos? Né? Com relação à energia elétrica, a mesma coisa, 6% de aumento agora. Por quê? Né? Então, existem algumas situações aí que poderiam ser discutidas, nós poderíamos comentar, que vai, de repente, levar a um caminho de uma certa consciência do porquê que está aumentando tanto. Aproveitar que o senhor, então, já deu essa sugestão para falarmos sobre isso, eu quero que o senhor fale, então, né, o que o senhor pensa em relação a isso, o que motiva, né, esses aumentos. A gente, né, pela sua fala, consegue entender que o governo precisa, né, de verbas por conta de todo o gasto que teve em relação à Covid-19 e os impostos acabam sendo ali não sei se a única saída, enfim, daí o senhor fala que o senhor é o especialista. Então, vamos lá. Temos que entender da seguinte forma. Se você zero PIS e COFINS para o distribuidor final, né, para aquele que vende o gás, por exemplo, né, você está agindo incoerentemente. O administrador público, aquele que está lá em cima, no governo federal, está agindo incoerentemente. Ora, se você está zerando um tributo que beira 10%, né, sobre as vendas, né, do gás, ora, isso é um grande valor que está deixando de entrar no caixa. Se reduz em 2% o preço para as revendas, né, meu Deus, na refinaria, né, diminui 2%, é um grande número, é um percentual também bastante grande. Agora, isso não deveria reduzir o preço para o consumidor? Deveria, obviamente que deveria. Só que os distribuidores, os revendedores, esses empresários ligados à energia de combustão, ao gás, etc., eles já disseram que não vão fazer isso, não vão reduzir. Então, eles estão maximizando lucros, né? Essa maximização de lucros significa que eles estão acompanhando, aliás, esse segmento está acompanhando o aumento da inflação. Então, quando nós dizemos que a inflação advém dos alimentos, então, nós vamos ao supermercado, nós vamos a uma venda, comprar lá a nossa cesta básica, ou seja lá o que for, né? Materiais de limpeza também, né? Você vê lá um aumento expressivo, né? E culpa a isso o aumento da inflação. Ora, não é bem assim. Se esses produtos básicos estão subindo de preço, não é por culpa do aumento do preço do frete, o aumento de qualquer outra coisa ligada a isso. É por culpa, ou do produtor, né? É por culpa, sim, dos aumentos de todas essas tarifações, reajustes que estão fazendo, com base na necessidade. Ora, o petróleo está subindo lá fora, então nós temos que subir o preço e acompanhar o valor. Em primeiro lugar, a Petrobras é uma empresa estatal. Foi aberto parte do capital dela. Isso não significa que, por ter um capital aberto, ela deixou de ser uma empresa estatal. A minha opinião é que, de certa forma, se a Petrobras está crescendo, e ela está crescendo, em algum momento poderia ser feita a recompra dessas ações, ela voltar a ser uma empresa estatal, como todas as outras empresas estatais que existem em países de primeiro mundo. O governo brasileiro deve, sim, controlar esses preços. Ora, se nós controlarmos os preços, nós vamos sair dessa movimentação, de certa forma,
dessa política idêntica à política externa, né? O Brasil, o governo brasileiro, quer imitar os norte-americanos, só que o Brasil não é os Estados Unidos, entende? Portanto, o que eles estão fazendo hoje é um sacrifício, exigindo um sacrifício da população em detrimento de empoderamento dessas empresas, como a Eletrobras, Petrobras, que são empresas nossas, minha, sua, de todos nós. Bom, o que fazer, então? Nós temos a necessidade e obrigatoriedade de brigar por isso. Esses aumentos que estão sendo aplicados advêm do quê? Mostram onde é que está a demonstração disso. No portal da transparência, nós queremos ver, nós queremos que peritos economistas vejam isso. Eles vão constatar que esses aumentos são infundados. Porque o dólar, lá em 2019, era R$1 a menos do que está hoje. Então, volto a dizer, existe especulação do dólar, existe especulação do sistema financeiro. E tudo isso leva a crer que, de certa forma, e eu vou falar como opinião minha, estão fazendo como... vou fazer uma analogia, que fica mais fácil para entender. Eu quero comprar uma empresa que custa R$1.000. Só que eu falo para o dono da empresa, olha, invista aí R$10.000 que eu compro por R$1.000. É o que está acontecendo. Estão investindo na Eletrobras, estão investindo na Petrobras com um sério risco de essas duas empresas irem a leilão e serem privatizadas. Quem ganha com isso, Cris? Traz a reflexão, né, doutor? Doutor, e pensando aqui, né, falando do gás, mas a gente também tem o combustível. Podemos ter aí em breve aumento também do combustível, do preço do combustível? Sim, isso não vai parar. Isso não vai parar. Veja, a inflação do mês passado alcançou 1%, creio eu. Isso aconteceu, a última vez que aconteceu isso, no meio, uma inflação dessa, foi em 1996. Né? Então, isso vai acontecer novamente. Vai acontecer novamente. Na verdade, esses aumentos todos que advêm do Estado, no sentido do lato sensu, tá? Do governo federal, eles não vão parar. São motivos que devem ser investigados, muito investigados. Infelizmente, nosso Ministério Público e as entidades de classe, os sindicatos, né, não estão olhando para esse ponto de vista. É um ponto de vista muito sério. Isso tem que ser estudado, tem que ser analisado, tem que ser pesquisado e tem que ser rebatido. Infelizmente, os sindicatos perderam o poder por conta da mudança da legislação e eles não estão atuando. Mas a sociedade unida pode fazer isso. Pode forçar a sua entidade de classe a lutar por eles. Porque senão isso não vai parar. Vai ter aumento todos os meses. Bom, eu quero agradecer, então, a participação do Dr. Antônio Carlos Murad, advogado tributário, que trouxe esses esclarecimentos para nós e também o alerta, né? A população precisa se posicionar. Muito obrigada. De nada, muito obrigado a você. Ótimo dia. Olha, o governador João Dória entregou ontem, dia 15/6, o terminal metropolitano Carapicuíba, que poderá beneficiar até 100 mil passageiros diariamente por meio da integração com ônibus de transporte municipal e também trens da CPTM. Segundo a Secretaria de Transportes, o Estado investiu R$ 29.200.000 no projeto, que tem como objetivo melhorar a qualidade do transporte com mais conforto e segurança. Além disso, a ideia é ampliar as operações de mobilidade para a população da região oeste da região metropolitana de São Paulo.
Construído pela EMTU, empresa vinculada à Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos, a obra faz parte do corredor metropolitano Itapevi-São Paulo, com 11 quilômetros de extensão. O terminal conta com 17 linhas de ônibus distribuídas em 6 plataformas cobertas, sendo 6 linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU e 11 serviços municipais de Carapicuíba. A frota total é de 102 ônibus. A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados realizou ontem em Brasília um debate sobre a crise hídrica brasileira. Participaram representantes das 2 agências que regulam o setor, a Agência Nacional de Energia Elétrica e a Agência Nacional de Águas, além de integrantes do Ministério de Minas e Energia. O Brasil vive uma crise de abastecimento em água e energia em função da falta de chuvas no país. Para evitar um racionamento de energia, o governo federal já determinou a redução da vazão de água de 2 hidrelétricas na Bacia do Paraná. Foram emitidos alertas de emergência hídrica para os 5 estados banhados pelos rios da bacia: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. A falta d'água deve aumentar o uso de termoelétricas, que são as mais caras que as hidrelétricas, elevando o custo da energia para os consumidores. Olha, desde ontem começou a funcionar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o sistema de reconhecimento facial para embarques em voos da Ponte Aérea Rio-São Paulo. Segundo a estatal, a ideia é que após a aprovação dos projetos piloto em curso, a tecnologia avance para os demais aeroportos do país. A promessa é de que a captura de dados biométricos torne mais rápido o embarque. Ao concordar com o teste biométrico, o passageiro recebe uma mensagem no celular informado por ela, solicitando autorização para obtenção de seus dados, inclusive o CPF e uma foto. Com o consentimento, a atendente da companhia aérea, utilizando o aplicativo do SERPRO, para esse fim, realiza a validação biométrica, comparando os dados e a foto tirados então na hora com as bases governamentais. A partir da validação, o passageiro fica liberado para ingressar na sala de embarque e na aeronave, passando pelos pontos de controle biométricos que fazem a identificação por meio de câmeras, sem a necessidade de o usuário apresentar um documento e cartão de embarque. E agora nós vamos com mais uma entrevista. Nós vamos falar sobre o Dia Nacional da Amiloide Hereditária. Olha, é uma síndrome que pode ser passada, então, dos pais para os filhos e de geração em geração. A enfermidade provoca principalmente a perda progressiva dos movimentos, atrofia muscular e insuficiência cardíaca. Para esse assunto, nós vamos conversar agora com Hilton Cigales, que é representante da Associação Brasileira de Paramiloidose, a ABPAR. Bom, seja bem-vindo, então, boa tarde. Vamos conversar com esse assunto que é muito importante, né? Boa tarde, eu sou Hilton, colaborador da ABPAR, Associação Brasileira de Paramiloidose, e estou disponível para as perguntas. Bom, para começar, fala um pouquinho então dessa síndrome para a gente, né? Eu já dei aqui a introdução até do que ela pode causar, mas explica para a gente direitinho então o que ela é. Ela é uma doença rara, genética, né, de origem portuguesa. Ela não tem cura, né, ela é degenerativa. E, como o próprio nome diz, ela é hereditária, né? Ela pode passar de pai para filho. E ela provoca principalmente a perda progressiva dos movimentos, atrofia muscular. E ela pode afetar vários órgãos do corpo, né? Ela é uma doença multissistêmica. E ela pode afetar principalmente o coração com os nervos periféricos. Né? O fígado produz uma proteína
uma proteína que não é funcional ao nosso corpo, né, e se aloja nos tecidos do corpo. Uhum. Você disse que essa é uma doença rara. O diagnóstico também deve ser bem difícil, né? Ah, com certeza. Ela se compara a algumas outras doenças, e os sintomas se comparam a outras doenças, então, por ser raro, é de difícil diagnóstico, e aqui no Brasil é muito difícil diagnosticar. Eu também sou paciente, eu sei da dificuldade que foi o meu diagnóstico, então eu posso falar da experiência que eu vivi também. Uhum. Em relação às políticas públicas que já estão disponíveis, né, para o atendimento das pessoas com doenças raras, nós aqui na Assembleia sempre cobrimos eventos, né, não agora nesse momento de pandemia, mas as associações sempre aqui presentes, tentando, né, buscar ali políticas públicas, porque quanto mais rápido, né, mais cedo esse diagnóstico é feito, a qualidade de vida também da pessoa é diferenciada, né? Ela consegue ter um pouco de mais qualidade de vida, né? Mesmo enfrentando a síndrome, a doença. Sim, a Associação Brasileira de Paramielodose, ela já tem essa função de dar o apoio ao paciente sobre o que há de mais novo de tratamento, como ter acesso a esses medicamentos. E, inclusive, hoje a presidente da associação, ela está lá em Brasília, em busca da aprovação de novas medicações que já estão disponíveis em outros países, para que nós aqui no Brasil tenhamos acesso também. Hoje nós só temos uma medicação só aprovada pelo SUS que de acesso aos pacientes. Uhum. O diagnóstico é feito de que maneira? Qual o exame que precisa ser feito para o diagnóstico? Nós fazemos um teste genético, que é uma coleta simples de sangue ou saliva, que já fazendo esse teste genético já dá, se a pessoa tiver esse gene, né, que prova que consta na amiloidose hereditária, já aparece. Uhum. E daí já entra com a medicação para um controle, seria isso? Não necessariamente. Essa medicação que nós temos aprovada aqui no Brasil, ela só é indicada para os pacientes não só que tenham o positivo no teste genético, mas que tenham já sintomas já da doença. E daí complica um pouco, né? Porque quando já tem os sintomas, significa que a doença está evoluindo. Agora, se ela for tratada já com diagnóstico, não seria melhor? Ou eu estou enganada? Nós temos essa visão, né? Mas clinicamente eles estão indicando já essa medicação para as pessoas que já têm início dos sintomas. E inclusive, essa medicação já é para o combate inicial da doença. E como é uma doença que demora, muitas vezes, o diagnóstico, porque muitas pessoas não têm um histórico familiar de uma doença genética rara como essa, demora um pouco esse primeiro combate dessa medicação. Então, normalmente as pessoas têm conseguido essa medicação já em estágio bem avançado da doença, já que não é tão eficiente. Né? Já é possível fazer o diagnóstico com um bebê ou não? Aí esse diagnóstico já é numa fase mais avançada? Normalmente, a princípio, nos 18 anos de idade. A partir dos 18 anos de idade, está autorizado a fazer o teste genético. E
por ser já maior de idade, né? Uhum. E esse teste genético, ele pode ser feito gratuitamente pelo SUS ou ele é só na rede particular? Ela pode ser feita em ambos os meios, particular ou pelo SUS também. Ah, ok. Então o SUS também oferece essa possibilidade de rastreio, né, ali genético. Sim, Me sim. conta um pouco né, a gente falou de alguns acometimentos físicos, mas a parte social de quem então tem essa síndrome, de que maneira é comprometido? Elas são... Eu vou falar do meu caso, que sou paciente. Eu tive logo um acometimento de dores nos pés, nas pernas, né? A perca de massa muscular, que isso interfere no dia a dia, a dificuldade de caminhar, essas dores impedem de ficar em pé por muito tempo. As pessoas que já têm uma amiloidose cardíaca, que é uma mutação também já da amiloidose hereditária, já compromete também a parte cardíaca. Então, o dia a dia é bem difícil, porque logo no início dos sintomas, essa doença já começa a impedir a pessoa de ter uma vida normal, né? Seja no trabalho, seja em casa, impede a pessoa de praticar certos afazeres em casa ou no trabalho, enfim. Então, é bem difícil. Olha, e hoje, né, dia 16 de junho, é celebrado, então, o Dia Nacional da Amiloidose Hereditária. Por que ter esse dia? Por que é importante trazer, então, esse assunto à discussão, tendo um dia nacional para isso? É importante a gente ressaltar que nós temos nós temos que disseminar, falar a respeito dessa doença tão rara, né? E até para os médicos profissionais de saúde terem consciência de que ela existe, é uma realidade aqui em nosso país, que nós temos cerca de 5.000 pessoas que nós temos aqui cadastradas com amiloidose hereditária e outras que ainda não descobriram ou até chegaram a falecer sem saber que tinham essa doença. Então, é importante a gente falar a respeito dela para que seja também diagnosticado, né? Ou seja rastreado a parte genética, enfim, para poderem descobrir novos casos aqui no Brasil e a gente precisa estar sempre disseminando isso aí. Ok, eu agradeço então a participação de Hilton Cigales, que é da Abipar. Obrigada então por essas informações e o alerta à sociedade. Muito obrigado a vocês e hoje o Dia Nacional da Amiloidose Hereditária é o dia de dar voz à nossa luta, né? E o apoio de vocês todos é a nossa força, bom? Nós agradecemos, né? Para nós também é um prazer poder dividir com a população aquilo que traz um alerta, traz mudança e ajuda a população geral. Bom, estamos terminando aqui o Jornal da Rede Alesp, mas eu já recebo Tayana Conrad, que vai apresentar o programa Tribuna Virtual, que começa daqui a pouquinho, né, Tayana? Daqui a pouquinho. Boa tarde, Priscila. Boa tarde aos telespectadores da Rede Alesp. É isso mesmo, daqui a pouco a gente começa a Tribuna Virtual. Já temos deputados, né, aqui esperando para falar, então, com a população sobre, né, assuntos aqui da casa. A gente sabe que com a pandemia tudo está acontecendo virtualmente, mas não para, né, Priscila? É verdade. Bom, então, eu já passo a bola para a Tayana Conrad.